Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos vocês se conservem assim, para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, vou trazer para vocês nessa videoaula as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Diferentemente das relações métricas no triângulo retângulo, que relaciona apenas as medidas dos três lados do triângulo retângulo, as relações trigonométricas no triângulo retângulo, além de relacionar as medidas dos lados, elas relacionam as medidas dos ângulos internos desse triângulo, ok? Então é muito importante vocês prestarem atenção nessa aula, porque a determinação dos elementos do triângulo retângulo para a determinação das três relações fundamentais, que são o seno, o cosseno e a tangente, é muito importante, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Nós temos aqui então o nosso conhecido, famoso triângulo retângulo. O que vem a ser um triângulo retângulo? Como vocês sabem, o triângulo retângulo é toda a figura geométrica plana de três lados que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo que mede 90 graus, cujo é representado desta maneira aqui, certo? Esse quadradinho com este pontinho no meio. Então, este ângulo aqui é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Observe, nesse triângulo retângulo, então, se o ângulo reto está aqui, como que chamam os lados desse triângulo retângulo que determinam este ângulo reto? Observe que quem determina este ângulo reto são os lados B e C. Então, os lados B e C são chamados de catetos, ok? E o outro lado que sobra, né, é chamada de hipotenusa. Então, neste caso, o A é a hipotenusa, o B e o C são os catetos, beleza? É isso aí. Então, para você nunca errar, olha sempre no ângulo reto. Os dois lados que determinam o ângulo reto são os catetos, B e C. Quem está de frente para o ângulo reto, ou seja, quem está do outro lado, é a hipotenusa. Então, neste caso, A é a hipotenusa. Beleza? É isso aí. Agora, observe o seguinte. A soma desses três ângulos internos, esse ângulo reto, mais esse ângulo que eu chamei de alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, e desse outro ângulo aqui, que eu chamei de beta, que é a segunda letra do alfabeto grego, eu posso chamar do que você do que eu quiser. De alfa e beta, de x e y, de 1 e 2, do que eu quiser. Mas vamos colocar letras diferenciadas, ok? Para não confundir no meio do processo aí do nosso cálculo. Então, chamando este ângulo alfa e esse ângulo de ângulo beta, nós vamos fazer o seguinte. Nunca se esqueçam, a hipotenusa continua sendo a hipotenusa e os catetos continuam sendo os catetos. O que vai mudar a partir de agora é que, dependendo do ângulo observado ou do ângulo estudado, os catetos eles vão mudar. Ora ele será adjacente, ora ele será oposto. E isto depende do ângulo que nós estamos observando. Então vamos lá. Vou observar primeiro este ângulo alfa. Então, primeiramente, eu vou observar este ângulo alfa. Então, ó, para o ângulo alfa, eu quero determinar quem é a hipotenusa, eu quero determinar quem é o cateto adjacente e quem é o cateto oposto. Então, vamos lá. A hipotenusa, como nós já vimos, é o A. Então, o A não muda, ele vai ser sempre a hipotenusa, certo? Olha aqui, quais os lados que estão formando ou que estão determinando este ângulo alfa? É o lado A e o lado C, certo? Então, o A é a hipotenusa. O cateto que determina o ângulo agudo observado, que forma esse ângulo junto com a hipotenusa, é chamado de cateto adjacente. E o cateto que está do outro lado, ou está de frente para o ângulo, ou seja, está do lado oposto ao ângulo, é chamado de cateto oposto. Então, observe. O cateto que determina este ângulo é o adjacente. Quem está do outro lado é o oposto. Então, para o ângulo alfa, quem é o cateto adjacente? É o C. Quem é o oposto? É o B. Beleza, pessoal?
Agora vamos observar o ângulo beta, aquele outro ângulo lá em cima. Então vamos observar o ângulo beta. Ó, vamos determinar quem é a hipotenusa, quem é o cateto adjacente e quem é o cateto oposto. A hipotenusa não muda, continua sendo A, certo? Agora observe, qual cateto que determina esse ângulo beta junto com a hipotenusa? É o B. Como que chama o cateto que determina o ângulo observado ou estudado junto com a hipotenusa? É o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente é, quem nesse caso? É o B. E quem que está de frente? Qual cateto que está do lado oposto ao beta? É o C. Então, nesse caso, o C é o cateto oposto. Observe que para o ângulo alfa e para o ângulo beta, a hipotenusa não muda, continua sendo A. O que ocorre agora no cateto adjacente? O cateto adjacente para o ângulo alfa é o C, só que no ângulo beta ele passa a ser o oposto, ou seja, o que é adjacente para o alfa é oposto para o beta. Observe com o lado B. O que é cateto oposto para o ângulo alfa, ele é adjacente para o ângulo beta. Ok? Beleza? É isso aí. Então, vamos analisar então o seguinte. O que vem, quais são as três relações trigonométricas fundamentais? São as relações do seno, do cosseno e da tangente. O que vem a ser uma coisa e outra? Muito bem. O seno é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. O cosseno do ângulo que nós estamos estudando é a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. E a tangente é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente, ou seja, a razão da medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Ok? Muito bem. Então, pessoal, observe o seguinte, ó. Ai, 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 ai. Ufa. Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, pessoal, ó, para que vocês nunca esqueçam. Eu corri, caí e agora vou beber uma coquinha. Estão servidos? Tá geladinho, uma delícia. Estou fazendo propaganda não, hein, pessoal? É só com uma finalidade pedagógica. Então, observe. O seno do ângulo, cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto, quais que são as iniciais? C e O. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa, que eu vou considerar HI. Então, observe, HI. Cosseno do ângulo, cateto adjacente, que eu vou chamar de CA, dividido pela medida da hipotenusa, que eu vou chamar de HI. Ó. E a medida da tangente, medida do cateto oposto, que eu vou chamar de CO, dividido pela medida do cateto adjacente, que eu vou chamar de CA. Olha o que acontece. Corri, caí e bebi uma coca. Matou a charada? Então, para você nunca mais esquecer, seno, corri, cosseno, caí e tangente, bebi uma coca. Corri, caí e bebi uma coca. Na ordem seno, cosseno e tangente. Uma forma de você lembrar as três relações fundamentais da trigonometria. Beleza? Então, depois que nós determinamos, então, para o ângulo alfa e para o ângulo beta, quem são a hipotenusa, o cateto adjacente e o cateto oposto, nós vamos montar as relações. Então, vamos lá. Primeiramente, para o ângulo alfa. Quem é o seno do ângulo alfa? O seno do ângulo alfa. Corre cateto oposto sobre hipotenusa. Olha aqui no alfa. Quem é o cateto oposto? É o B. E quem é a hipotenusa? É o A. Quem é o cosseno do ângulo alfa? Cosseno, caí. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É CA. É C. E quem é a hipotenusa? É A.
a tangente do ângulo, que eu vou chamar de TG. Só que é só uma forma abreviada de escrever. Se você quiser escrever tudo, você pode. Cosseno, seno e tangente. É só uma abreviação, ok? Então vamos lá. TG, que é a tangente. CO sobre CA. Quem é o cateto oposto? É o B. Quem é o cateto adjacente? É o C. Beleza, pessoal? Agora, vamos estudar para o ângulo beta. Quem é o seno? Corri. Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É C. Quem é a hipotenusa? É A. Medida do cosseno do ângulo. KI, cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É B. Quem é a hipotenusa? É A. E a tangente do ângulo beta, quem é? Coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É C. E quem é o adjacente? É B. O que você vai observar é o seguinte: existe uma troca, uma relação entre o seno e o cosseno de um ângulo e o seno e o cosseno do outro, e também da tangente. Observe, o seno do ângulo alfa é igual ao cosseno do ângulo beta. Olha lá, B sobre A. O seno do ângulo beta é igual ao cosseno do ângulo alfa, certo? E o que ocorre com as tangentes? Elas são o inverso. A tangente do alfa é o inverso da tangente do beta. Olha, aqui é B sobre C, aqui inverteu C sobre B. Beleza, pessoal? Então, isso significa na prática dizer o seguinte: se o ângulo alfa mais o ângulo beta mede 90 graus, então, por exemplo, se o ângulo alfa mede 20, para 90 falta 70, então o beta vale 70. Então, quando esse é 20, esse é 70. Quando esse for 30, esse é 60, porque a soma dos dois tem que ser 90. Então, o seno de um ângulo sempre será igual ao cosseno do outro, e vice-versa, ok? Beleza, pessoal? É isso aí. E a tangente de um ângulo vai ser o inverso da tangente do outro. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Essa videoaula foi somente para nós mostrar as relações trigonométricas, e na próxima videoaula, nas próximas videoaulas, nós vamos fazer exercícios, ok, pessoal? Beleza? Então não esqueçam, seno, cosseno e tangente. Corri, caí e bebi uma coca. Beleza, pessoal? É isso aí. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, fiquem em paz. E até a próxima. E muito rock and roll. Yeah!